Eu passei no vestibular para comunicação social e fui morar em Campina Grande, uma cidade imensa, completamente desconhecida para mim. Eu vinha muito para João Pessoa, que era onde uma das minhas irmãs morava e depois a outra veio morar também. Campina era de passagem, apenas de passagem. Mas basicamente eu passei no vestibular e fui para Campina para fazer matrícula na universidade e começar a vida acadêmica. E aí foi outro tempo muito bom na universidade. Teve seus desafios, suas mudanças, mas no geral muito bom. No início do curso eu conheci Dávila, a gente começou a namorar, na mesma sala, inclusive nós éramos de aula, namoramos por um bom tempo, depois não mais, terminamos, uma relação muito forte estabelecida entre nós, muito bonita. Na universidade eu descobri e comecei a participar do movimento estudantil, né, o que eu acho que de alguma forma já estava latente em mim esse gosto pela política, tanto que na infância eu colecionava imagens de santinhos de candidatos, né, e minha mãe fazia cola de grude, né, que é acho que com farinha de trigo, maisena talvez, e eu colava os santinhos e os retratos grandes e tal dos candidatos no muro da minha casa, na parede do muro de trás do quintal, né? Então era preenchidão, assim, de imagens de políticos. Na universidade comecei a participar do movimento estudantil. A gente formou chapa e ganhou o centro acadêmico de história, o Vladimir Herzog. Fizemos duas gestões assim aplaudidíssimas, inúmeras realizações, desde as caloradas, que são famosas até hoje, são memoráveis, que nós organizamos. E depois o Diretório Central dos Estudantes, cuja campanha nós perdemos, mas a fluição energética nos fez juntarmos, pelo menos parte do grupo derrotado, a chapa eleita, né? E hoje em dia nós somos grandes amigos, né? Depois fomos morar juntos, uma parte desse pessoal que se elegeu e que foi derrotado, eu fui o derrotado. Tenho grandes amigos e amigas até hoje, feitos e feitas nesse período da universidade, do movimento estudantil, não só em Campinas, João Pessoa também e tal. Tenho excelentes memórias desses momentos, das várias viagens que nós fizemos, para congressos da Uni, para congressos setoriais dos cursos, Goiás, Rio de Janeiro, e a própria universidade em si, né, no sentido do aprendizado também, muita coisa boa, muita técnica, principalmente muita criticidade, assim, né, foi apurando, aprendendo a se posicionar, a defender o lado que eu acreditava nas questões, a argumentar, a buscar construir sempre o diálogo, tudo que é possível para poder você fazer acontecer as relações de forma que você mais some e multiplique do que você diminua. Foi sem dúvida nenhuma na universidade que eu comecei a exercitar essa prática de vida, né, que eu trago até hoje. Muito bom, muito bom. Excelentes memórias. Também não pode ficar de fora o momento que eu decidi que não iria querer trabalhar com comunicação social. Porque você entra na universidade sem saber direito o que é que você vai fazer, né? Quando se formar naquela profissão que você escolheu o curso. Você faz uma vaga ideia. E aí, lá pelo terceiro ano da comunicação, eu percebi que o que estava dado para trabalhar com comunicação naquele momento não me contemplava. Eu não queria ir para trabalhar numa televisão, em um rádio, jornal escrito, que naquele tempo ainda existia, os blogs estavam começando ali e tal, né? Os sites de notícias também estavam no comecinho. Aí eu, no terceiro ano e meio da comunicação, acho que foi isso, fazer vestibular para História. E fiz e passei. Durante um tempo eu fiz junto, paralelo, História e Comunicação, e depois de um tempo eu terminei as cadeiras da comunicação, fiquei fazendo só a História, faltava a monografia da comunicação, mas aí eu vou fazer. E fazendo a História, eu fiz a monografia da comunicação. Nesse meio tempo eu tranquei a História em alguns momentos para poder terminar a comunicação, mas aí eu terminei e continuei na História. Em pouco tempo eu já consegui um emprego de professor no Instituto Santo Antônio, fica no bairro do Santo Antônio, em Campina Grande. Dei aula lá por uns 2 anos e meio de História para várias turmas, muito bom mesmo. Antes disso, talvez no período ali da transição da História para a comunicação,
eu trabalhei na prefeitura de Campina Grande. Eu trabalhava no setor que organizava o São João. Então, por 2 anos, eu organizei parte do São João. O cadastramento dos barraqueiros e a distribuição dos espaços deles no Parque do Povo. Quando ainda era o São João, quando ainda era a prefeitura que fazia isso, né? Hoje em dia é uma empresa terceirizada e tal. E era bom também, período de experiência, trabalho meio burocrático, meio político ali e tal, mas um trabalho bom, que também, massa nesse sentido também, porque eu fui para lá porque a gente tinha o grupo do movimento estudantil, e esse grupo era próximo do PSB, né, na Paraíba. Em Campina Grande havia uma pessoa que representava o PSB, que era Fábio Maia, e aí Fábio assumiu lá um cargo na prefeitura que podia indicar 2 pessoas. Esses indicados foram eu e Caio. Somos amigos, a gente se fala pouco hoje em dia, mas eu e Caio, baiano. E aí a gente foi trabalhar lá por esses 2 anos, então teve campanha política no meio também, de veneziano, de Fábio e tal, para vereador. Foi bem, bem legal, foi mais aprendizado sobre política também, dessa vez assim mais partidária mesmo e tal, dentro de uma campanha política na cidade do tamanho de Campina Grande. Pela própria dinâmica da vida citadina, foi um momento assim de pouco contato com a natureza, né? Estar num espaço mais com plantas, com árvores, com água e tal. Quando podia, dava uma fugazinha e fazia acontecer momentos assim. Às vezes pro lado de João Pessoa, às vezes pro lado do Brejo, às vezes pro lado de Queimadas, Cachoeira do Pinga, ali em Lagoa Seca, eu acho. Mas sem dúvida um momento de pouco contato com a natureza, assim. Por isso que eu digo sempre assim que eu sei a cidade. Isso não funciona em português, né? Você não sabe nada que não seja verbo, né? Você não sabe sujeitos na língua portuguesa. Então, não dá para falar eu sei a cidade e ser gramaticalmente correto. Mas eu quero dizer que eu sei como ela funciona. Eu sei como ela se organiza, como ela exclui, né? Como você consegue ascender nas regras, nas possibilidades que ela lhe entrega, né? E também lhe nega. Eu sei de tudo isso. E eu me desenrolava nesse espaço. Me desenrolo até hoje em dia. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que eu gostava ou que eu gosto de estar, né? De estar de forma permanente, digamos assim, sabe? De estar sempre, de viver e tal. O dia a dia, não gostava. A vida vai direcionando você para assumir posturas que nem sempre são 100% dentro do que você acha que sente que é melhor, né? Então, tipo assim, eu queria fazer a universidade, tinha que morar e fazer acontecer. Então, vamos lá.